Olá, querido aluno, professor do CAPED, desse campo, a paz do Senhor. Quem fala é o meu Sérgio. É um prazer novamente estar aqui comentando e produzindo esse conteúdo que tem alcançado as nossas congregações, os nossos professores. E a intenção aqui é dar um subsídio a mais, para que você possa enriquecer a sua aula. Hoje comentaremos aqui a lição de número 11 e eu tenho o privilégio, a honra, por que não dizer, de ter comigo aqui o irmão Elias. Sempre digo, né, Elias? O Elias, tal como eu, é uma pessoa dada ao pensamento, gosta de pensar. E vamos pensar um pouquinho sobre o silêncio de Deus, né, Elias? É isso aí, irmão Sérgio. Pai e Senhor, irmãos. E que Deus abençoe, que seja um excelente subsídio, né? A revista foi bem feita, bem desenhada, bem arquitetada, né? Então, a gente só vai dar uma pincelada bem de leve. Exatamente. Essa revista foi bem escrita mesmo. Exato. Eu percebo que o autor ele deixou poucas brechas, mas sempre há algo a acrescentar. E pensando nessa lição, tem um salmo que ele é um salmo que ele trabalha muito essa ideia da teologia do silêncio, né? Como alguns teólogos chamam, a teologia do silêncio, que é o Salmo 10, verso 1, que diz assim: Senhor, por que permaneces longe? Por que te escondes em tempos de tribulação? Não é fácil para nós, seres humanos, né, irmão Elias? Enxergar nesse quebra-cabeça chamado vida, como diz o professor Saião, para nós é difícil enxergarmos esse quebra-cabeça completo desse dilema chamado vida, né? O livro de Jó, claro, quando nós falamos do sofrimento de Deus em meio ao sofrimento, é impossível não lembrar de Jó, como a própria leitura bíblica fala aqui, que Jó ele chega a dizer: eu clamo, mas o Senhor não me responde, não atentas a mim. Mas Jó não foi o único, né, a experimentar o silêncio de Deus. Há outros personagens também, não é? Exatamente. Por exemplo, né, a gente vê os Salmos 22:2, né, irmão Sérgio, que diz assim: Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Vê que coisa, né? Que aqui é o salmista Davi falando isso. Jesus depois vai repetir esse mesmo versículo, né? Deus meu, por que me abandonastes? E é interessante, o irmão Sérgio, a questão aí da palavra de Jó, né? Quando ele fala: clamo a ti, porém tu não me respondes. Ponho-me de pé, porém para mim não atentas. É como se ele estivesse dizendo assim que ele sabe que Deus está ali. Ele fala: o Senhor está me vendo. Só que é como se Deus estivesse assistindo a cena, assistindo a vida dele, tudo que está acontecendo, de pé diante dele e simplesmente ignorando o sofrimento dele, né? Ele fala: eu ponho-me de pé, porém tu não atentas para mim. Ou seja, o Senhor está vendo, eu sei que tu está aí, eu sei que o Senhor está aí, eu sei que o Senhor está vendo. Por que não me responde? E é interessante isso aí, que nós vamos cair dentro, se for por essa linha aí, irmão Sérgio, a gente cai dentro de uma linha que eu gosto muito e que é pouco utilizada, infelizmente, no nosso meio, principalmente pentecostal, né? Dos últimos tempos, que são as orações imprecatórias, né? As orações imprecatórias é uma das riquezas que nós temos na Bíblia mal explorada. E elas todas tendem para essa mesma linha de pensamento. Senhor, aonde o Senhor está? É porque, na verdade, principalmente no meio evangélico como um todo, né? E principalmente aí focando no meio pentecostal, no qual fazemos parte, parece que falar de oração imprecatória é uma coisa meio católica, uma coisa meia mística. Mas os salmos, principalmente quando você lê os salmos, é interessante que a maior parte de orações contidas ali são os salmos imprecatórios, que trabalham essa questão do sofrimento em contraste com o silêncio de Deus. Exato. Não é? Exato. E é muito interessante isso. E claro, muitos, ao ler esse texto de Jó, é uma coisa que nós,
né, que temos bastante tempo de evangelho, eu aceitei Jesus com 12 anos e tal, eu particularmente escutei várias vezes pessoas dizendo: não questione Deus, não pergunte para Deus por que estás em silêncio, entenda, aceite o silêncio. Só que quando vamos para as escrituras é totalmente diferente. Um livraço que eu acho assim da Bíblia, eu amo a Bíblia como um todo, mas um livro que me ensina a orar, na minha concepção, viu, professor, irmão Elias, é o livro de Abacuque. E o que o livro de Abacuque é? Nada mais do que perguntas. Deus, por quê? Por que o Senhor está levantando essa nação? Por que o Senhor está calado? Por que isso? Por que daquilo? E Deus fica em silêncio, não é? Então, é até uma oportunidade, de repente, de um professor, claro, aprofundar mais essa ideia e trabalhar que você não pode julgar Deus. Sim. Não pode atribuir a Deus, vamos dizer assim, as ações do mal. Mas você pode perguntar para Deus. E é o nosso papel, enquanto filho, enquanto servo do Senhor, perguntar para o Senhor o porquê. Sim. O porquê, não é? E Jó aqui nesse ato de desespero, ele faz isso. Por quê? Porque quando nós lemos lá no capítulo 3, Jó lamenta. E talvez, irmão Elias, as orações imprecatórias sejam tão mal interpretadas, mal estudadas, porque elas parecem mais lamentos do que oração. E nós também temos uma concepção de que lamento não agrada a Deus. Duas palavras, né? Complicada. Exatamente. Lamentos. Então, calma aí, como que não? Porque Deus, nós vemos o seguinte, que Jó, quando ele lamenta, ele vai proferir uma maldição, não contra Deus, mas ele simplesmente vai expressar a sua dor, não é? É diferente, claro, Jó não está colocando ali a sua dor dentro de um pensamento do Arthur Schopenhauer, que dizia que a melhor coisa que Deus poderia fazer era destruir tudo. Não é isso que Jó está pensando. Jó está, no momento seu de desespero, desejando a morte, porque ele percebe que a morte seria a melhor solução. E aí, diante dessas coisas que nós já levantamos aqui, irmão Elias, como que fica essa concepção do silêncio de Deus ante os nossos pressupostos? Existe um pensamento bíblico sobre o silêncio e existe os nossos pressupostos, né? Exatamente, irmão Sérgio. Eu acho interessante que sobre esse mesmo assunto, dentro de Jó aí, justamente do silêncio de Deus em Jó, muita gente já discorreu sobre esse assunto, né? Grandes mentes, né? E o Agostinho dele é um exemplo disso, tá? Agostinho argumenta que ele fala que o sofrimento e o silêncio de Deus, ele deve ser visto como uma espécie de, dentro do mistério de Deus, deve ser visto como uma providência, dentro da sua providência. E ele afirma que Deus fala mesmo no silêncio que Deus fala, permitindo que o crente amadureça na fé. A gente vai falar sobre esse assunto, né, do amadurecimento dentro do sofrimento em Jó ainda, né? Vamos discorrer mais. Mas o Lutero, por exemplo, ele vai dizer que Deus esconde seu rosto por um tempo, mas ele nunca se retira, ele nunca se ausenta, suas promessas nunca são ausentes, né? Ou seja, está dentro do pensamento de Jó. Sim. Jó, pelo que ele está falando ali, a percepção que tem é que Jó está falando, olha, eu sei que o Senhor está aí, e eu sei que o Senhor está vendo. O Lewis, que é um grande né, da cosmovisão, um grande nome da cosmovisão, que é o C.S. Lewis, sobre o problema do sofrimento, ele diz o seguinte: o silêncio de Deus não significa sua ausência, mas sua forma de nos chamar a uma fé mais profunda. Exato. Ou seja, tem uma pedagogia dentro do silêncio de Deus, a gente só não sabe explorar direito. Exato. Mas há uma pedagogia bem construída ali dentro, né? Recente eu estava escutando uma grande pensadora, agora me fugiu o nome dela, mas ela é uma socióloga. Ela dando uma entrevista no podcast, e ela é bem imperativa, né? E perguntaram para ela assim, qual é a coisa que você mais admira nas pessoas? E ela respondeu, a capacidade de ficar em silêncio. O silêncio das pessoas, ao mesmo tempo que me perturba, me causa admiração, porque eu durmo falando, eu acordo falando, eu quero falar.
E aí, trazendo para nós, é do ser humano querer falar, querer argumentar, querer uma lógica, apesar que dentro do que você, tudo que você leu, eu sempre costumo falar que até no silêncio de Deus há lógica. Sim, O nosso silêncio não há uma lógica, né? Por exemplo, o estoicismo, que teve ali como sua mente brilhante, o imperador Marcos Aurélio, ele trabalhava o silêncio, mas quando você vai pro estoicismo, é um silêncio muitas das vezes sem sentido, sem objetivo. É só ficar em silêncio. No silêncio de Deus, e já tem um hino, né, muito antigo que diz que quando Deus está em silêncio, é porque ele está trabalhando, né? Pode parecer uma frase de efeito, mas é uma realidade. Mas é. No silêncio Deus trabalha. E aí falando do Lewis, tem um livro do Lewis que eu acho sensacional, que é sobre a anatomia da dor. Quando ele escreve esse livro no contexto onde a esposa dele morre, né? Ele demora para casar. Quando ele encontra a mulher da vida dele, ela simplesmente morre. E dentro desse livro, eu até indico para você, professor, ele trabalha muito essa questão do sofrimento como algo pedagógico, quer nos ensinar. Exato. Não é? E aí, a teologia, principalmente a teologia de um viés mais calvinista, eu vejo que eles são mais maduros em compreender o sofrimento. Por quê? Porque eles simplesmente vão dizer o seguinte, como disse Agostinho, né, que dali que vem o pensamento calvinista, muito do pensamento calvinista, ele vai dizer o seguinte, o próprio Calvino vai dizer, o silêncio de Deus é uma forma ou uma das pontas da sua soberania. Deus, como criador de tudo, como soberano e como conhecedor de tudo, ele tem o direito de se reservar o silêncio. Né? E foi o que ele fez com Jó, não é? Sim. E esse é como você falou, né, irmão Sérgio? A gente tem dificuldades com silêncio. Uma das coisas, por exemplo, se você vai... Tem até dentro da área da ciência, tem um estudo, né, para essa área do silêncio aí. Eu me lembro de uma matéria que eu assisti na área científica sobre a Microsoft, que eles fizeram para testar software e tal, tudo mais. É uma área que tem a compressão, tira tudo, é o silêncio absoluto, que fala que é difícil chegar no silêncio absoluto, né? Naturalmente é impossível, né, na natureza. Mas eles conseguiram chegar no silêncio absoluto. E o comportamento, e aí para estudar o comportamento nosso diante do silêncio. E a pessoa que conseguiu ficar mais tempo, se eu não me engano, no silêncio absoluto, chegou em uns 15 minutos. Porque, você não ouve nada, ele tira todo o som. Se você ficar numa sala parada, em silêncio, dá para você ouvir seu coração. A gente ouve o próprio coração bater. Mas lá não, ele é um sistema para tirar justamente todo o silêncio. É o silêncio absoluto, o zero. E ali, a pessoa depois de 15 minutos, ele começa a ficar perturbado. Ele não consegue chegar a 30 minutos num silêncio absoluto. Uau. Então vê que nós temos dificuldade, cientificamente é comprovado, nós temos dificuldade de um silêncio absoluto. Por quê? Nós estamos acostumados com o som, né? Já viemos ao mundo com som. O som do coração da mãe, do sistema ali dentro, os sons externos. Nós estamos habituados com o som, nós não fomos feitos para silêncio, né? E nós temos dificuldade em lidar com silêncio realmente. Eu costumo dizer o seguinte, que Deus ele nos fez, pensando anatomicamente falando nisso, para nós sermos mais silenciosos. Nós deveríamos ouvir mais e falar menos. 2 saídas e entradas para o que vem de fora e só uma para se projetar. Então nós deveríamos falar menos. E quando se fala do silêncio do propósito, aí o irmão falando da questão do propósito do silêncio, a gente vê, por exemplo, essas corrente zen, budista, que prega o silêncio e tal, tudo mais, mas é como o irmão falou, é um silêncio sem propósito. É o silêncio pelo silêncio. É só isso, o silêncio pelo silêncio. Mas o silêncio de Deus não. Deus é diferente. Aí eu faço uma crítica também, viu, irmão Sérgio? Que silêncio é ausência de som, certo? Sim. Então, naturalmente, a gente está falando, eu não estou ouvindo Deus falar. Nós temos um problema com isso aí, porque muitas das vezes, vamos falar a verdade, tem muita gente imatura no meio da igreja e sem experiência com Deus.
e ela quer ouvir Deus falar, mas a pergunta é, alguma vez você ouviu Deus falar com você? Você parou para ouvir? Você tem essa experiência de ouvir Deus falar com você? Se você tem essa experiência, você vai saber quando Deus está em silêncio. Que geralmente a gente recorre a Deus, ao que Deus é natural do ser humano, né? A ouvir a voz de Deus, ter uma resposta de Deus quando a gente está passando por alguma situação adversa. Aí na adversidade a pessoa quer ouvir Deus, mas fora da adversidade ele nunca teve uma experiência de ouvir Deus falar com ele nunca parou para ouvir, nunca meditou para que Deus falasse com ele. Então nós temos muito a falta de contato com Deus, essa que é a verdade. E aí na hora da adversidade quer ouvir a voz de Deus, mas a questão é, será que Deus não está falando e você não está ouvindo? Exato. Tem tudo isso aí, né? E aí tem um outro problema, né? Trazendo aí esse gancho, que tá tudo a ver aqui com a parte o silêncio de Deus grita mais alto, sim. Né? Eu peguei uma frase ela é atribuída a Freud, alguns falam que foi Freud, outro lá coloca como autor desconhecido, mas diz assim, né? Quando te faltar palavras, sinta. Isso é um erro. Isso é um erro por quê? Porque justamente nós estamos acostumados com o evangelho de sentimento. E aí, se eu não chorar, Deus não falou comigo. Se meu corpo não arrepiar, Deus não falou comigo. Se meu corpo não pegar fogo, Deus não falou comigo. Se o culto não tiver... Gente, nós somos pentecostais, tá? Fique bem claro. Fique bem claro. Mas se o culto não tiver barulho, Deus não falou. Se ninguém se levantar e disser assim, diz o Senhor, Deus não falou. Calma aí. Nós precisamos também... É muito interessante isso, e eu até coloquei aqui na minha linha de pensamento justamente isso. Nós precisamos voltar para as Escrituras e ver o que é silêncio de Deus. E aí, professor, você tem a oportunidade de discutir com a sua sala, né? O que é o silêncio de Deus e o que é que eu atribuo à voz de Deus, mas na verdade são só sentimentos meus. É o que Jonathan Edwards vai falar sobre, são falsas afeições religiosas, não são as afeições religiosas promovidas pela graça. E nós vivemos isso, por isso que tem tanta gente, irmão Elias, frustrado com o silêncio, porque na verdade, como você bem colocou, e de forma muito inteligente, há pessoas que nunca ouviu Deus falar, sempre foi guiadas pela emoção, por falsas profecias, por falsos pensamentos, por uma pregação, desculpa o termo, água com açúcar, e é como Jó, eu só ouço. Aí quando o Senhor o chama para uma, vamos dizer assim, deixa de ser religioso, deixa de ser frequentador de igreja, deixa de ser só aquele que chora na hora do louvor e vem viver a fé de verdade, né? Porque a fé, ela é espiritual, mas ela também é a razão, é o racional, é pensar o porquê que eu sirvo a Deus, é pensar o porquê que Deus me colocou aqui. Por que nós estamos aqui nessa manhã? Nós temos que pensar, né, tudo isso. Por que eu estou gravando isso? Por que eu estou dando aula nesse domingo de manhã? Tudo isso. Aí nós temos a dificuldade. Por quê? Porque, na verdade, nós nunca passamos por uma experiência real de ouvir Deus. E aí tem um filósofo que ele diz assim, abre aspas, o silêncio de Deus pode ser um momento em que Deus escolhe um silêncio mais eloquente do que qualquer discurso. O silêncio de Deus, às vezes, é o discurso mais alto que o ser humano pode ouvir. Fecha aspas. É, excelente. E ver que isso afetou a Jó. Mas aí, irmão Sérgio, nós olhando para o lado de Jó, sobre o silêncio de Deus, e aqui é clara a lição é sobre Jó, né? E um dos problemas, que eu acho que foi o problema de Jó, é que ele não ouvia Deus, mas estava ouvindo até demais dos amigos, do que não deveria ouvir, né? Então, uma das coisas uma das perguntas que a gente faz é, por exemplo, como lidar com o silêncio de Deus, né? Eu diria que a primeira coisa é evitar vamos dizer assim, evitar expor a sua dor, o seu sofrimento para pessoas que não vão colaborar com nada na sua situação. Essa é a primeira lição. Se a gente for olhar, vai ter, eu fui pensando, né, a desenvolver ali 5 perguntas, 5 respostas para o silêncio. Teológica, né, dentro da Bíblia. Como lidar com o silêncio de Deus?
Primeiro, vamos colocar aqui, né? Cultivar a paciência e a confiança na soberania de Deus, que foi o que o irmão falou, né? Esse é o principal ponto. E é daí que é a chave de partida para toda. Primeiro, confiança e paciência e confiança na soberania de Deus, que ele tem o direito de ficar calado. Sim. Né? Esse é um. Expressar a honestidade da dor diante de Deus. Jó fez isso. E isso daí, irmão Elias, é um ponto que nós temos dificuldade. Exato, irmão Sérgio. Nós temos dificuldade de falar para Deus o que estamos sofrendo. Uhum. E nós somos hipócritas até, eu vou dizer mais. Porque quando nós vemos, por exemplo, um pai, uma mãe, perguntando numa entrevista, cadê Deus? Ele está lá enterrando o filho dele e ele perguntando, cadê Deus? Nós julgamos. Uhum. Mas aquela pessoa teve a coragem de fazer a pergunta que nós, que conhecemos o Senhor, não fazemos na nossa oração. Não, Senhor, eu tô alegre, Senhor, nessa luta. E às vezes o Senhor olha e diz assim, não, você não tá alegre. Fala pra mim, conta pra mim teu coração. Fala a verdade. Fala a verdade. O que Jó fez? Abriu o coração dele. Exato. Abriu o coração dele e falou. Ou seja, Jó, ele expressou honestamente a dor dele. Eu gosto de quando o Jó vai começar a falar, né? Que ele tá ali naquele discurso, ele fala, olha, é lá no capítulo 10, né? No capítulo 10 ele fala mais ou menos assim, né? A partir de agora, tudo que eu falar, que eu disser, entenda, é a minha dor falando. Jó deixa isso bem claro no capítulo 10, começa o capítulo 10 ele falando. Fique bem claro que o meu discurso a partir daqui não é o Jó que teve filhos ao redor da sua mesa, esposa bem atenta, criados, teve propriedades. Não é esse Jó que está falando, que sacrificou inclusive, né, que um para cada filho. O sistema de Jó de sacrifício veio antes do sistema judaico e, sinceramente, era bem mais rigoroso, porque ele fazia um para cada. Na palavra de Deus é um para todos, né? Para toda a família. Ele fazia um para cada filho. Então, não é esse Jó que vai falar. O Jó que vai falar é o Jó que você está vendo. Olha para mim e é isso que vai falar. É na minha dor que ele fala, né? Na minha dor eu falarei. Então, são nas dores dele. Mas mesmo na dor, Jó foi extremamente cauteloso e inteligente. Falou um pouquinho aí que a gente até, né, alguns criticam, né, algumas falas dele, mas diante da situação dele, ele foi extremamente cauteloso. Ele fala, na minha dor. Então Jó, ele abriu o coração dele para Deus. E isso, irmão Sérgio, a nossa teologia moderna, ela é o contrário. Ela é tão triunfalista que ela tira de nós esse direito. Tira o direito de eu reclamar. O direito de você orar e falar para o Senhor. Por exemplo, nós vemos o próprio Senhor Jesus que experimentou o silêncio do Pai de uma forma absurda. Eu sempre digo que Jesus experimentou o silêncio de Deus no seu nível maior, porque ele estava sobre si todos os nossos pecados. Não tinha como Deus ali naquele momento ter comunhão com Cristo. E o que ele falou? Olha, a minha alma está angustiada a ponto da morte. Né? Eu estou sofrendo. Então, assim, é bem interessante esse ponto que você tocou sobre nós abrirmos o coração para Deus. E ainda dentro do livro de Jó, tem um personagem ali que é muito criticado, mas você vê que o Senhor nem leva em conta, que é a sua esposa. Aí eu sempre faço um exercício com as pessoas. Antes de julgar a esposa de Jó, você que é mãe, professora, você que é pai, professor, imagina todos os seus filhos morrerem todos no mesmo dia. O seu marido ou sua esposa, de repente, está sentado na cinza. Quando fala cinza, entenda que ali era o lixão, era onde eles queimavam os restos, os lixos, fora da cidade, por assim dizer. Está lá sentado às cinzas, coçando o seu corpo com as feridas. Aí eu quero ver você não, de repente, falar até pior do que a esposa de Jó. Exatamente. Não é? É o silêncio de Deus nos traz isso. Claro, volto a dizer, nós deveríamos ser mais maduros quanto ao silêncio de Deus, mas não somos. Não temos maturidade. Não temos. Não temos. E a teologia moderna, principalmente, né, atual, ela nos tirou esse direito de nós sermos honestos com Deus, de falarmos abertamente da nossa dor, né, de falarmos da nossa dor. E muitas das vezes também, irmão Sérgio, eu vejo que às vezes a gente
tem o papel do conselheiro nessa situação. Jó tinha seus 3 conselheiros, né? E apareceu o Eliú lá no final, que a gente vai falar na outra aula, mas a questão é que ele apareceu ali no final, ele tinha seus conselheiros. E a gente vê que eram pessoas maduras, não era preparado para isso aqui, ninguém estava preparado, Não. e nem está até hoje, né? Que fique bem claro. Sim. Nós temos a história na mão, nós temos tudo aqui na Bíblia, todas as respostas, mas mesmo assim não temos preparo para enfrentar essa situação. Eram pessoas maduras que estavam ali. E Jó está sendo aconselhado, está sendo tratado da situação dele por pessoas maduras. Hoje em dia, mas eles não tinham experiência para aconselhar Jó. E hoje em dia, a gente vê muita gente querer te dar, vamos dizer assim, alguns sermões, pessoas que nunca passou por aquela situação, querer falar contigo daquilo. Por exemplo, de maturidade, pessoa que você fala, mas você não chegou ainda nesse ponto, como que você quer falar dessas coisas? Colocar uma das coisas que eu critico, e aí os irmãos fiquem à vontade, né, para pensar o que quiser, isso é uma opinião minha, é você colocar pessoas novas demais num culto para pregar, por exemplo. Qual é a experiência com dor? Ela pode falar do jovem, do sentimento, dentro daquele universo, mas quando parte para o universo da pessoa madura, ele não tem experiência. A nossa experiência nos capacita para muita coisa. Exato. Tá? Até por isso que, por exemplo, eu concordo em partes com isso. Uhum. Eu acho que é assim o seguinte, a pessoa começou a pregar nova, eu mesmo comecei a pregar bem jovem, com 12 anos. Mas havia temas que eu me reservava, eu falava, não quero pregar isso, porque eu não vivia, né? E a teologia de hoje, até partindo para esse ponto, ela traz uma ideia tão triunfal que a pessoa ela não experimentou aquela dor e ela se acha no direito de repente, querer aconselhar alguém igual. Por misericórdia, espero que nunca aconteça, eu nunca perdi um filho. Então eu posso olhar uma pessoa que está de repente triste, lamentando, decepcionada porque perdeu um filho e querer dar conselhos vazios. Até para aconselhar nós temos que orar. Exatamente. Eu posso não ter vivido aquilo, mas eu posso, uma ferramenta que nós deixamos de lado, né, irmão Elias? Exato. É a oração. Senhor, guia minhas palavras para que eu possa aconselhar, direcionar dentro das escrituras, né? É bem interessante isso, bem interessante. E eu vejo até uma parte aqui, inclusive, né, que esse silêncio de Deus ele incomodou tanto Jó e a sua situação, que tem uma frase dele que eu acho que de todas as frases de Jó, aonde o momento que ele pesou mais nesse capítulo aqui que nós estamos, que é o 30, né? Que ele pesou mais foi quando ele falou que Deus se tornou cruel para ele. Tornastes-te cruel a mim. Aí ele fala, com a força da tua mão, muito me persegues. Eu falo, Deus, o Senhor é cruel. Está aqui do meu lado, vendo eu passar por tudo isso, e o Senhor continua em silêncio. E eu sei que está aí vendo, que está assistindo. Então, assim, isso mostra o quê? Que Jó não estava preparado. Primeiro, nós vamos tirar a questão da situação de Jó, porque isso aí ninguém está preparado e nunca vai estar. Mas a falta de resposta de Deus incomodou muito Jó. Acho que a dor dele não incomodou ele tanto como simplesmente ele não ter resposta. Porque Jó, o tempo todo, o que ele fala? Eu quero ouvir a resposta de Deus, eu quero que ele me responda. Eu só gostaria de saber por que isso aconteceu. Só isso. E isso é interessante porque nós podemos chamar, muitas das vezes nós, que vamos pregar sobre Jó, nós partimos do sofrimento para a restauração. E esquecemos desse meio. Porque eu achei sensacional aqui o autor, o escritor, o meio é o silêncio. Exato. Nós fugimos do meio. E por que o meio, esse silêncio, professor, é interessante? E ele é importante para você entender o fim. Porque antes, né, antes da mudança de situação, houve uma mudança de concepções em Jó. Antes de Jó voltar a ter sua riqueza, a ter seus filhos, Jó passou a compreender, primeiro, que era impossível ele quebrar o silêncio de Deus. Exato. Entendeu? E é uma coisa interessante, claro que será fruto das próximas aulas,
Mas quando Deus resolve responder, Deus não responde. Deus não responde nada. É igual a Abacuque. Deus não respondeu para Abacuque o porquê. Deus, pelo contrário. Aí, mais uma vez, vamos lá para Calvino. Eu acho sensacional. Que Calvino diz assim, que Deus, ele só, em linhas, né? Ele coloca para Jó, você é tão pequeno para compreender o que passa aqui na minha mente, que eu não vou te explicar isso. Eu só quero te fazer algumas perguntas. Isso diz que cerca de 78 perguntas, né? Em torno disso aí. Por quê? Porque é como se Deus devolvesse. E todas as perguntas retóricas, porque Deus já sabia a resposta. Ele não pergunta com uma dúvida, né? Mas ele pergunta já tendo a resposta, sabendo que Jó não responderia a nenhuma daquelas. E assim, uma coisa que eu acho interessante lá no livro de Jó é que as pessoas às vezes só vai pro final, né? Sim. Pega o começo e o fim. Esquece desse meio. Esse meio, que é o meio do silêncio, das orações, de tudo isso que Jó passa, nós vemos o seguinte, qual que é a lição que fica para mim? Que antes de Deus mudar a condição física, financeira, familiar de Jó, Deus, por meio do seu silêncio, muda as concepções, os conceitos de Jó acerca da pessoa de Deus. E isso cai muito no que o irmão colocou aqui, quando ele fala que nós não devemos construir uma percepção equivocada do caráter de Deus a partir de nossa experiência, ou da nossa experiência de sofrimento, que é o que Jó estava fazendo até ali. Sim. Né? Quando ele fala, o Senhor está me pesando a mão. Tem uma oração, acho que no capítulo 28, que Jó se coloca como justo. Ele fala, por que o Senhor me castiga se eu sou justo? Enfim, à medida que vai acontecendo as coisas, as concepções de Jó vão mudando também. Sim. Entendeu? Os pensamentos de Jó, as concepções. Então, eu acho muito interessante, e eu quero aqui abrir aspas por Hernandes Dias Lopes, que ele vai dizer isso. Antes de mudar a situação nossa, no nosso sofrimento, no nosso dia a dia, será que às vezes o silêncio de Deus não é porque Deus quer mudar as nossas concepções, a nossa fé acerca da pessoa dele? Exato. E isso acontece com Jó. E eu vejo aqui nesse meio aqui também a questão que nós já batemos aqui, a necessidade do desabafo honesto. Exato. Do desabafo honesto. E Deus ali está esperando todo aquele processo. Ele poderia interferir na hora que ele quisesse. Por que ele esperou até aquele momento, né? Porque era necessário. E quando Deus vai se apresentar para Jó, qual foi a resposta que Jó deu? Falei demais. Falei demais, coisas que eu não fazia ideia. Jó falou, olha, falei demais. E qual é a questão? Agora eu vou calar minha boca, eu vou ficar em silêncio. Em outras palavras, Jó, ele fala, vamos parafrasear para o nosso tempo, né? Eu vou deixar de ter esse cristianismo, essa religião de sentimento, de choro, de emoções, e agora eu vou passar a viver uma vida com Deus de verdade. Vou ouvir. Exato. Ele parou, não interferiu, deixou Deus falar. Ele falou, agora eu consigo ouvir o que o Senhor quer falar. Exato. Irmão Elias, para nós concluirmos aqui, a pergunta que vale R$1 milhão. E, professor, traga essa reflexão. Jó está aqui, nós já conhecemos a história. Exato. Como começou, como foi o meio, como foi o fim. Abacuque também, Elias. Mas e hoje? E hoje, diante do sofrimento da mãe que chora, do pai que chora, do pai de família que está desempregado e aí amanhã precisa pagar a conta e não tem o dinheiro, da pessoa que de repente errou no meio do caminho, deslizou. E aí, esse silêncio de Deus no meio do sofrimento hoje, em histórias que ainda não se acabaram e nós não temos ideia como acabarão. Por quê? Porque não somos Deus, não temos a capacidade de saber todas as coisas. Deus sabe, mas vamos... E aí? Então, irmão Sérgio, eu acho que a primeira coisa é entender como que Deus trabalha, né? Entender como Deus trabalha. Eu sou muito crítico nessa questão das pessoas que não gostam, não têm o hábito de estudar a palavra de Deus, porque segundo a palavra de Deus,
Hoje Deus fala, né? Ó, Deus falou através dos profetas, e no final ele fala que fala através do quê? Da sua palavra. Então ele fala através da sua palavra. Como que eu lido com o silêncio de Deus? Vamos para a palavra de Deus. Vamos para a palavra de Deus, né? Que vai culminar nas respostas que o pastor Newton colocou no final ali, né? Quando você vai pegar a experiência de Jó, Jó falou, quando Deus respondeu, não era o que Jó estava esperando. Você vai para o compositor lá de Davi, né? Que eu esqueci o nome dele, que ele era o mestre de canto de Davi, né? Que ele vai lamentar sobre Deus, que é bem conhecido. Asaf, né? Asaf, isso, a história de Asaf. Asaf fala, tá? Então tem aqui o desabafo de Asaf. Salmos 94, que eu acho que é dentro desse assunto da oração imprecatórias, é a mais bela que tem, composição que tem, na minha opinião, eu amo aquela passagem, Salmos 94. Falou, né? E quando nós vamos para Abacuque, a mesma coisa. Então, assim, o que nos ensina? E aí você vai até no céu. Parece que lá no céu tem gente que pode reclamar também. Olha para você ver, nós não temos direito de questionar Deus, né? Segundo a teologia moderna, questionar com respeito, é claro, né? Que fique bem claro e com temor. Não julgar, questionar né? Deus, não julgar o caráter de Deus, como o pastor colocou bem claro aqui. Mas na nossa teologia moderna nós não podemos questionar a Deus. Só que quando a gente vai para a Bíblia, o último livro da Bíblia, o Apocalipse, tem gente questionando a Deus. Lá no céu. Lá no céu. Os mártires. E o que Deus fala? Toma aqui uma roupinha branca, senta aí que ainda vai morrer mais gente. Senta aí que vai morrer mais gente. Tá vindo mais gente, relaxa. Senta aí. Eu acho isso sensacional. E eu ia chegar... Sensacional, irmão Sérgio. Então, assim, irmão, primeira coisa, que é o que o pastor Newton colocou aqui. Nem sempre a resposta de Deus vai nos agradar. Exato. Nem sempre vai nos agradar. Nós precisamos estar cientes que Deus, a qualquer momento, sim, ele vai se manifestar. Isso aí tem que ter esperança, tá? A nossa esperança é importante. Mas não construir uma percepção equivocada do caráter de Deus a partir da nossa experiência de sofrimento. Exato. Porque nem sempre a resposta de Deus vai ser o que a gente quer ouvir. E aí cai um outro ponto, né, irmão Elias? O seguinte, que eu sempre digo. Nem todo sofrimento você deve atribuir a dízimo. Nem sempre. O dizimista pode ficar desempregado. Sim. Mas o sofrimento como um todo, ele é oriundo do pecado. Universal. Exatamente. Por quê? Porque o homem lá atrás fez as escolhas. Nós continuamos fazendo escolhas. E claro, aqui o espaço é muito amplo para nós debatermos outras nuances do sofrimento, né? Eu sempre falo assim que... a nossa concepção do sofrimento é tão limitada. Quer ver um exemplo? Há pessoas que atribuem a tragédia lá no Rio Grande do Sul a Deus. Gente, Deus está muito além disso. As pessoas moram numa região que é propícia para isso. Deslizou uma casa, morreu uma família inteira. Cadê Deus? Não é isso. Nós não estamos discutindo isso, até porque isso daí não tem nada a ver com aqui, né? Com essa questão desse silêncio de Deus. Então, nós precisamos ter esse entendimento. O sofrimento não é por causa de mas o pecado, as atitudes do homem, cooperam para o sofrimento. Sim. Né? Cooperam para o sofrimento. Exato. E você bem colocou que o sofrimento, como uma pedagogia de Deus, é necessária por quê? Porque no silêncio é que nós aprendemos também. Nós aprendemos. Não é? Exatamente. Então é isso. Bom, Elias... Suas considerações, eu acho que assim, o assunto é muito amplo, nós não temos espaço para discutir como tal, né? Mas eu acho que dentro do tema do silêncio e o sofrimento, professor, você tem aqui muitos insights para aplicar na sua aula. Mas, irmão Elias, quais suas conclusões acerca desse tema sensacional? Essa aula, eu coloco essa como uma das aulas principais para entender todo o livro de Jó. Toda a dinâmica de Jó, né? As minhas concepções do final é justamente a que o irmão colocou no final da revista, né? Aquelas considerações, é importante. E eu adicionaria mais uma vez, irmão Sérgio, isso aí. Evite expor a sua dor e o seu sofrimento para pessoas que não vão contribuir em nada com ela. Boa. E faça como Jó. Pare e ouça somente o Senhor. Acho que Jó é um grande exemplo de como nós devemos lidar com a nossa dor. Acho que não tem uma pedagogia melhor, um exemplo melhor dentro da Bíblia, assim, tão amplo
para a gente estudar sobre o silêncio de Deus quanto Jó, mas é necessário também ter sabedoria para ouvir, ler a palavra de Deus e entender o que ela está querendo dizer. Porque o livro de Jó ele é riquíssimo, é riquíssimo. E nós temos que nos limitar a cada lição, claro, né? A cada lição ao assunto, não sair fora da lição. Mas a primeira coisa, o conselho que eu daria é: fala com Deus, e não com a pessoa que não vai contribuir com o seu sofrimento. O próprio Jesus nos ensinou isso, né? Quando ele ia fazer algumas coisas, ele levava os 3 mais chegados. Jesus não abriu a sua alma para todo mundo. Não. Né? Professor, é isso. Minha conclusão, eu lendo essa lição, eu pensei o seguinte: é o momento de nós mudarmos as nossas concepções. Talvez Deus ainda não mudou o nosso cativeiro, como dizem, né? A nossa história material, conjugal, emocional. Eu não sei qual o seu sofrimento, né? Mas o Senhor sabe, porque talvez o principal ainda não aconteceu, que é uma mudança de concepções, uma mudança na fé. Essa frase que atribuem a Freud, ela me impactou bastante, porque retrata muito do que nós vivemos. E ela é uma frase errada. Quando faltar palavras, somente sinta. Não. O cristão não vive de sentimento. O cristão vive da palavra, ele vive da fé. E a fé, ela é mais racional do que muitos imaginam. O próprio Abraão andou olhando e não vendo nada, mas a fé dele o fazia prosseguir, porque ele sabia que aquele que tinha prometido era fiel. Então, a minha conclusão diante do que o irmão Elias expôs e diante do que o autor expôs aqui é: mude, permita que esse silêncio de Deus que você está vivendo mude as suas concepções. Mudando as suas concepções acerca de Deus, da fé, com certeza a nossa situação pode ser que seja mudada. E temos o exemplo de Paulo. Paulo cai muito bem nessa lição. E aonde que a história de Paulo mudou? Só no céu. O final da vida de Paulo foi numa prisão, velho, enfermo, abandonado por todos. Talvez a sua concepção mudará, mas a sua situação física, emocional, financeira não mudará. Mas tenha certeza que um dia o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. E muitas das nossas perguntas, muitos desses silêncios serão respondidos. Irmão Elias, mais uma vez é uma honra tê-lo aqui. Gosto muito de conversar com o irmão, porque nós pensamos, né? A Bíblia foi feita para pensar. Então que Deus te abençoe, amém, tá bom? Amém. Deus abençoe você, professor, em nome de Jesus, e até a próxima.